A gente aprende a ser coração aberto, mas ninguém te ensina que amor sem limites é receita para se machucar. Chegou a hora de mudar isso? Deixe-me te contar algo. Chega um momento em que você precisa acordar e perceber que ser a garota boazinha não está te levando a lugar nenhum. Você continua se desdobrando, se esticando, sorrindo quando não tem vontade de sorrir, concordando quando seu coração grita não, e pensando que, se apenas der um pouco mais de amor, amar um pouco mais forte, sacrificar um pouco mais fundo, então talvez, apenas talvez, as pessoas vão te valorizar. Talvez elas te amem de volta. Talvez elas te tratem da maneira que você merece, mas a dura verdade é que não é assim que o mundo funciona. Antes de começar, bora interagir? Se curtir esse vídeo, deixa um nos comentários e se joga na inscrição do canal. Fica até o final, tem uma surpresa que vai te chocar. Quanto mais você dá, mais eles tomam. Quanto mais você sacrifica, mais eles esperam. E no momento em que você para, no momento em que você precisa de algo em troca, é quando você descobre que nunca foi realmente vista, nunca foi verdadeiramente valorizada, apenas convenientemente usada. Veja, a vida não recompensa aqueles que se deixam ser pisados. Ela não abençoa aqueles que continuam dando desculpas para o desrespeito dos outros. Não é a garota que constantemente se diminui, que morde a língua, que deixa as coisas passarem. Não, ela não recebe o respeito que deseja. Ela é ignorada, é descartada, é esgotada e passa suas noites se perguntando por que ninguém aparece por ela, da maneira que ela aparece por eles. Mas eu preciso que você me ouça esta noite. Isso não é sobre eles, é sobre você. É sobre o que você permite, o que você tolera, o que você continua dizendo a si mesma que está bem, quando, no fundo, não está. Em algum momento, você aprendeu que ser gentil significava ficar quieta, que ser bondosa significava nunca falar, que amar significava suportar qualquer coisa que viesse pelo caminho. Mas eu vim para te tirar dessa mentira. Isso não é amor, isso não é bondade, isso não é força. É uma erosão lenta do seu valor. E eu não sei quem precisa ouvir isso esta noite, mas seu valor não está em quanto sofrimento você pode suportar. Seu valor não está em quanto você pode dar antes de quebrar. Seu valor não está em quanto você pode se encolher para caber na vida de outra pessoa. Há uma diferença entre ser uma boa mulher e ser um capacho. Uma boa mulher tem limites. Uma boa mulher conhece seu valor. Uma boa mulher anda de cabeça erguida, não porque é arrogante, mas porque entende que sua bondade é um presente, não uma dívida que ela deve ao mundo. E se você não entender isso direito, se não aprender a traçar o limite, você continuará atraindo pessoas que veem sua bondade como algo para usar, não algo para valorizar. Alguns de vocês têm dito: não sei por que me tratam assim, não sei por que sempre se aproveitam de mim. Mas deixe-me te contar algo. Você ensina às pessoas como te tratar. Se você continuar dando desculpas para o desrespeito, eles continuarão te desrespeitando. Se você continuar se esticando demais, eles continuarão esperando isso. Se você continuar aceitando menos, eles nunca te oferecerão mais. Isso não é sobre eles mudarem. É sobre você mudar. É sobre você decidir que não está mais disponível para relacionamentos unilaterais, para pessoas que só te procuram quando precisam de algo, para situações que te esgotam mais do que te preenchem. Você aí, se esse conteúdo te tocar, comenta fogo e aperta o like. Não curtiu? Like mesmo assim. E não pule. O final tem algo especial para você. Alguns de vocês passaram anos carregando os fardos dos outros, segurando a dor deles, consertando suas bagunças e se perdendo no processo. Mas e você? E os seus sonhos? E a sua felicidade? E a vida
que você foi destinada a viver? Você não foi colocada aqui apenas para ser um personagem secundário na história de outra pessoa. Você não foi criada apenas para ser uma pedra de apoio na jornada de outra pessoa. Você tem uma voz. Não há nada de errado em ser gentil, não há nada de errado em ser compassiva, mas bondade sem limites é autotraição. Amor sem padrões é autodestruição. E se você não se respeitar o suficiente para dizer "eu mereço mais", então não espere que ninguém mais o faça. Você precisa parar. Parar de esperar que as pessoas vejam seu valor e começar a caminhar nele. Parar de se explicar para pessoas que estão comprometidas em te interpretar mal. Parar de se estender demais para pessoas que não levantariam um dedo por você. Parar de fazer da sua presença um convite aberto para aqueles que provaram que não a valorizam. No momento em que você decidir parar de ser a garota boazinha, aquela que diz sim quando quer dizer não, aquela que tolera bobagens só para manter a paz, aquela que dá tudo de si e recebe migalhas em troca, esse é o momento em que sua vida muda. Esse é o momento em que você toma seu poder de volta. Esse é o momento em que você entra em quem você sempre foi destinada a ser. Deixe-me te contar algo. Respeito não é algo que você distribui como doces. Não é algo que você dá livremente esperando que um dia as pessoas retribuam o favor. Não. Respeito é conquistado. Ele é construído na força, no autorrespeito, na confiança silenciosa de saber quem você é e se recusar a ser qualquer coisa menos. Mas muitos de vocês foram ensinados que ser gentil fará com que as pessoas te respeitem, que ser agradável fará com que as pessoas te valorizem, que se você apenas der e der e der, um dia elas finalmente verão seu valor. Mas a dura verdade é que quanto mais você entrega seu respeito sem exigir nada em troca, menos as pessoas te devolverão. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Alguns de vocês estão se perguntando por que as pessoas continuam se aproveitando de você, por que continuam te pisando, por que continuam te tratando como uma reflexão tardia em vez de uma prioridade. Mas ouça-me esta noite. Você tem sido muito disponível. Você tem sido muito complacente. Você tem deixado as pessoas entrarem e saírem da sua vida como bem entendem, sem estabelecer padrões, sem exigir qualquer nível de decência, sem demandar o respeito que você merece. E deixe-me te contar algo. Quando você se entrega com muita facilidade, as pessoas começam a acreditar que não precisam se esforçar por você. Uma mulher que se porta com dignidade não precisa implorar por respeito. Ela não precisa suplicar para que alguém veja seu valor. Ela se move com propósito. Ela fala com autoridade. Ela não tolera bobagens. E quando alguém tenta brincar com seu valor, ela não discute, não corre atrás, não exige. Ela simplesmente se afasta. Porque ela entende algo que muitos de vocês esqueceram. No momento em que você permite o desrespeito, você o convida para a sua vida. Preparada para mudar sua vida? Deixa um 2 nos comentários. Inscreva-se no canal e segura até o fim. Tem uma reviravolta que você não vai acreditar. Alguns de vocês têm dado desculpas para pessoas que já mostraram quem são. Você diz: eles não quiseram dizer isso assim. Talvez estejam apenas tendo um dia ruim. Se eu apenas os amar mais forte, talvez eles mudem. Deixe-me esclarecer algo. Desrespeito não precisa ser explicado. Se alguém realmente te valoriza, eles mostrarão isso. Eles serão intencionais, eles serão consistentes, eles garantirão que suas ações correspondam às suas palavras.
E se não o fizerem, se continuarem testando seus limites, se continuarem te pressionando para ver o quanto você tolera, se continuarem te tratando como uma opção em vez de uma prioridade, então você não fica lá implorando para que mudem. Você mostra a porta. Veja, quando você se porta com força, quando para de tolerar bobagens, quando exige respeito, algo muda. As pessoas começam a reconhecer que você não é alguém com quem se brinca. Elas começam a ver que, se quiserem acesso a você, precisam trazer algo real para a mesa. Eles precisam se apresentar corretamente ou não se apresentam de forma alguma. E eu preciso que você me ouça quando digo isso. Você define o tom de como as pessoas te tratam. Se você continuar tolerando inconsistência, você continuará recebendo inconsistência. Se você continuar permitindo desrespeito, você continuará recebendo desrespeito. Se você continuar abaixando seus padrões só para manter as pessoas por perto, então não se surpreenda quando elas te tratarem como descartável. Há poder em conhecer seu valor. Há poder em manter sua posição. Há poder em olhar alguém nos olhos e dizer: eu não sou essa pessoa. E eu preciso que alguns de vocês acessem esse poder, porque por muito tempo vocês têm aceitado menos do que merecem. Vocês têm se diminuído para deixar outras pessoas confortáveis. Vocês têm suavizado sua voz para não parecerem demais. Mas deixe-me te contar algo. Qualquer um que não consiga lidar com sua força, qualquer um que se sinta intimidado pela sua confiança, qualquer um que tente te derrubar em vez de te erguer, nunca foi para você em primeiro lugar. Antes de tudo, quero te ver na ativa. Comenta bora. Se tá pronta para se valorizar, dá aquele like maroto e fica até o final para uma surpresa épica. Uma mulher que entende seu valor não perde o sono por pessoas que não a respeitam. Ela não desperdiça seu tempo tentando convencer alguém a tratá-la direito. Ela não corre atrás de amor, de amizade, de validação, porque entende que o que é destinado a ela nunca exigirá que ela se diminua tanto. Então, eu preciso que você pare de distribuir respeito como se fosse de graça. Pare de entreter pessoas que não te honram. Pare de esperar que, se continuar sendo gentil, um dia elas verão seu valor. Não é assim que funciona. Respeito não é dado, ele é conquistado. E a primeira pessoa que precisa começar a conquistar seu respeito é você. Deixe-me te contar algo. Há uma diferença entre ser gentil e ser fraca. Alguns de vocês passaram a vida inteira tentando ser a garota boazinha, a agradável, aquela que nunca faz ondas. Vocês foram ensinadas que, se forem gentis o suficiente, pacientes o suficiente, compreensivas o suficiente, então as pessoas verão seu coração. Elas vão te valorizar. Elas vão te tratar da maneira que você merece. Mas vamos ser reais. Isso já funcionou de verdade? Você já deu e deu e deu apenas para se encontrar exausta, ignorada e desrespeitada? Veja, o problema não é sua bondade. O problema é a maneira como você a tem usado. Bondade não é sobre se diminuir, não é sobre deixar as pessoas te pisarem, não é sobre dar constantemente sem nunca receber, e certamente não é sobre permitir que você seja maltratada só para provar que tem um bom coração. Não, isso não é bondade. Isso é medo. Isso é insegurança. Isso é a crença de que, se você não se estender demais, se não se quebrar pelos outros, de alguma forma, você não será digna de amor. Mas eu preciso que você me ouça esta noite. Você não está aqui para ser o capacho de ninguém. Você não está aqui para ser usada. Você não está aqui para passar sua vida provando seu valor para pessoas que nem o apreciam. Alguns de vocês confundiram bondade com passividade. Vocês acham que manter a paz significa ficar em silêncio quando deveriam falar? Vocês acham que ser amorosa significa tolerar comportamentos
que estão abaixo de você. Vocês acham que, se apenas derem um pouco mais, então talvez, apenas talvez, as pessoas finalmente te tratarão direito. Tá com a gente? Então deixa um 3 nos comentários, clica no sininho para não perder nada e assiste até o último segundo. Tem algo incrível te esperando. Mas deixe-me te perguntar algo. Quantas vezes você deixou as coisas passarem só para as pessoas continuarem pressionando seus limites? Quantas vezes você perdoou, deu desculpas, ignorou, apenas para se sentir ressentida, usada, invisível? Isso não é bondade, isso é falta de autorrespeito. Veja, a verdadeira bondade é construída na força, é construída na confiança, é construída em saber quem você é e se recusar a comprometer isso por qualquer pessoa. Uma mulher verdadeiramente gentil não tolera bobagens. Ela não entretém desrespeito. Ela não permite que se esgote por pessoas que só tomam. Não, porque ela entende que sua bondade é um presente, não uma fraqueza. Ela entende que seu coração é precioso e ela é cuidadosa sobre a quem o entrega. Alguns de vocês têm se desdobrado por pessoas que não levantariam um dedo por vocês. Vocês têm carregado relacionamentos, amizades, empregos, situações que estão te esgotando, tudo em nome de ser uma boa pessoa. Mas deixe-me te contar algo. Uma boa pessoa tem limites. Uma boa pessoa sabe dizer não. Uma boa pessoa não se destrói tentando construir todo mundo ao seu redor. E se você não começar a aprender a diferença entre bondade e fraqueza, você continuará atraindo as pessoas erradas para a sua vida. As pessoas podem sentir quando você não se valoriza. Elas podem ver quando você está disposta a ser pisada. E aquelas que estão procurando se aproveitar, elas vão tomar tudo o que você tem para dar e depois te deixar vazia. E quando você finalmente se levantar por si mesma, quando finalmente traçar um limite, elas vão te chamar de egoísta. Elas vão te chamar de má. Elas vão dizer que você mudou. Mas deixe-me te contar algo. Esse não é o seu problema. Essa é a reação delas por perderem o controle sobre você. Porque no momento em que você para de tolerar bobagens, no momento em que você para de buscar validação das pessoas erradas, é o momento em que elas percebem que não podem mais te usar. E eu sei que alguns de vocês se sentem culpados por escolherem a si mesmos. Vocês se sentem culpados por dizer não. Vocês se sentem culpados por nem sempre estarem disponíveis. Mas deixe-me te perguntar algo. Quando foi a última vez que você se colocou em primeiro lugar? Quando foi a última vez que você tomou decisões que realmente te fizeram feliz? Quando foi a última vez que você se afastou de algo que não te servia mais sem se sentir mal por isso? Porque isso é o que parece a verdadeira bondade. Não se trata de dar até você estar vazia. Ouça-me esta noite. Pare de confundir bondade com fraqueza. Pare de permitir que as pessoas confundam sua paciência com passividade. Pare de pensar que ser gentil significa ser uma pessoa que aceita tudo. Porque uma mulher verdadeiramente forte é ao mesmo tempo gentil e firme, ao mesmo tempo amorosa e inabalável, ao mesmo tempo compassiva e destemida. E no momento em que você entra nisso, no momento em que você percebe que seu valor não vem de quanto você suporta, mas de quanto você se respeita, esse é o momento em que você para de ser dada como garantida. Esse é o momento em que você toma seu poder de volta. Chega um momento em sua vida em que você precisa parar de se explicar para pessoas que já decidiram o que pensam de você. Você precisa parar de tentar provar quem você é para pessoas que se recusam a ver. Alguns de vocês têm se desdobrado, se exaurindo, tentando fazer as pessoas te entenderem, te respeitarem, te valorizarem. Mas deixe-me te contar algo.
Se alguém não consegue reconhecer seu valor por conta própria, não há nada que você possa fazer, nada que você possa dizer, nenhum esforço que você possa colocar que os force a ver. Você não está aqui para implorar por compreensão. Você não está aqui para convencer ninguém do seu valor. Veja, as pessoas vão acreditar no que quiserem acreditar. Você ficará presa em um ciclo de excesso de explicações, de excesso de esforço, de busca por aprovação de pessoas que nunca foram destinadas a fazer parte do seu destino em primeiro lugar. Alguns de vocês têm tanto medo de serem mal interpretados que se diminuem. Vocês seguram sua verdade. Vocês ficam quietos quando deveriam falar. Vocês suavizam a si mesmos só para deixar as outras pessoas confortáveis. Mas deixe-me te contar algo. Pessoas que estão comprometidas em te interpretar mal nunca te ouvirão, não importa quantas vezes você tente explicar. Você pode expor tudo. Pode explicar pedaço por pedaço. Pode dar todos os motivos, todos os fatos, todas as explicações. E ainda assim, elas acreditarão no que quiserem acreditar. E sabe de uma coisa? Esse não é o seu fardo para carregar. Alguns de vocês têm passado tempo demais e energia demais tentando consertar as percepções das pessoas sobre vocês. Vocês têm tentado reescrever a narrativa, tentando garantir que ninguém tenha a ideia errada, tentando controlar como as pessoas te veem. Mas você precisa entender: o que as pessoas pensam de você não é da sua conta. Como elas escolhem interpretar suas ações, o que dizem sobre você a portas fechadas, as suposições que fazem, isso não tem nada a ver com você e tudo a ver com elas. E no momento em que você deixa de lado essa necessidade de ser compreendida por todos, é o momento em que você se liberta. Alguns de vocês estão presos em relacionamentos, em amizades, em empregos, onde sentem que precisam constantemente se explicar. Vocês precisam constantemente provar que são bons o suficiente, que são dignos, que não são o que eles pensam que são. Mas deixe-me te perguntar algo. Por que você está lutando tanto por um lugar em uma mesa que nunca foi destinada a você? Por que você está se exaurindo, tentando ser aceita por pessoas que nem te apreciam? Se alguém realmente te valoriza, se alguém genuinamente te respeita, eles não precisarão de explicações intermináveis para ver seu coração. Eles não exigirão convencimento constante para acreditar nas suas intenções. Eles não farão você pular obstáculos só para receber a compreensão deles. Não, porque quando alguém realmente te vê, eles veem seu caráter, veem sua integridade, veem suas ações, e isso é suficiente. E deixe-me esclarecer algo. Se afastar de pessoas que se recusam a te entender não significa que você está amarga, não significa que você está com raiva, não significa que você está segurando o ressentimento. Significa que você não está mais disposta a lutar por um lugar na vida de alguém que nem reconhece seu valor. Significa que você finalmente percebeu que sua paz é mais importante do que a aprovação deles. Significa que você decidiu que sua energia não será mais desperdiçada com pessoas que se recusam a ver além de sua própria percepção limitada. No momento em que você para de se explicar, no momento em que você para de buscar validação, no momento em que você libera a necessidade de ser compreendida por todos, é o momento em que você toma seu poder de volta. Porque a verdade é que as pessoas certas nunca precisarão de uma longa explicação. As pessoas certas nunca questionarão seu valor. As pessoas certas conhecerão seu coração sem que você precise convencê-las. E essas são as únicas pessoas em que você precisa focar. Deixe-me te contar algo. Há poder em se afastar. Há poder em saber quando algo não te serve mais. Quando algo não adiciona mais valor à sua vida. Quando algo está drenando a própria essência de quem você é.
Mas alguns de vocês têm segurado pessoas, relacionamentos, situações que estão te quebrando em vez de te construindo. Vocês se convenceram de que, se apenas tentarem um pouco mais, se apenas amarem um pouco mais fundo, se apenas derem um pouco mais, então, de alguma forma, as coisas mudarão. Mas no fundo, você já sabe a verdade. Algumas pessoas não foram feitas para ficar. Algumas conexões não foram feitas para durar. E algumas temporadas foram feitas para acabar. Mas, em vez de deixar ir, você se agarra. Você segura por medo. Medo de ficar sozinha, medo de começar de novo, medo do que as pessoas vão dizer, medo de que talvez, apenas talvez, você seja a errada. Mas deixe-me te perguntar algo. Por quanto tempo mais você vai ignorar o que sua alma já sabe? Por quanto tempo mais você vai deixar seu espírito doer, enquanto seu coração continua dando desculpas? Porque a verdade é que quando algo não é para você, nenhum esforço, nenhum conserto, nenhum empenho fará com que se encaixe. Alguns de vocês têm pessoas na sua vida que só tomam. Elas tomam sua energia, tomam sua bondade, tomam seu amor, tomam seu tempo. Mas o que elas dão? O que elas devolvem para você? Você está despejando em copos vazios, esperando que um dia elas se virem e façam o mesmo por você. Mas elas não farão. Porque as pessoas que realmente te valorizam nunca deixarão você continuar dando sem receber. Elas nunca ficarão sentadas vendo você se esgotar só para mantê-las confortáveis. Elas nunca esperarão que você sacrifique sua paz só para que elas mantenham a delas. E ainda assim, aqui está você, dando desculpas, dizendo a si mesma: talvez se eu der mais uma chance, talvez se eu provar meu valor para elas, talvez se eu apenas continuar sendo paciente, um dia elas acordarão e me tratarão da maneira que mereço. Mas ouça-me quando digo isso. Você não pode fazer alguém te valorizar. Você não pode forçar alguém a te amar da maneira que você os ama. Você não pode implorar para que alguém veja seu valor quando eles estão determinados a ignorá-lo. E quanto mais tempo você fica em lugares onde não é valorizada, mais você está ensinando a si mesma que não é digna demais. Alguns de vocês têm medo de se afastar porque pensam que sair significa que falharam. Vocês acham que deixar ir significa que desistiram. Mas deixe-me te contar algo. Sair não é falhar, é sabedoria. Se afastar não é fraqueza, é poder. Deixar ir não é desistir, é escolher a si mesma. E se você é a única lutando, a única investindo, a única carregando o peso de um relacionamento, então você não está em uma parceria, você está em cativeiro. Pare de lutar para manter pessoas na sua vida que estão confortáveis em te perder. Pare de tentar convencer alguém a te tratar melhor quando as ações delas já provaram que não o farão. Pare de se trair só para segurar pessoas que não fariam o mesmo por você. Porque a verdade é que no momento em que você deixa ir, no momento em que você libera o que está te drenando, no momento em que você escolhe a si mesma, é o momento em que você abre espaço para algo melhor. E eu sei que é difícil, é doloroso, é aterrorizante, porque quando você construiu seu mundo ao redor de algo, de alguém, quando você despejou tanto em um relacionamento, quando você deu anos, lágrimas, esforço e amor, se afastar parece como perder uma parte de si mesma. Mas ouça-me, você não está perdendo nada que era destinado a você. Você não está perdendo algo que era verdadeiramente seu. Você não está se afastando do amor, você está se afastando da ilusão dele. Alguns de vocês têm esperado permissão para partir. Vocês têm esperado alguém te dizer que está tudo bem se afastar, tudo bem se colocar em primeiro lugar, tudo bem finalmente se libertar. Bem, deixe-me ser a pessoa a te dizer. Você não precisa de permissão para priorizar sua paz.
Você não precisa de aprovação para proteger seu coração. Você não precisa de validação para escolher a si mesma. Você ficou o suficiente. Você tentou o suficiente. Você deu o suficiente. Agora é hora de fazer o que você deveria ter feito há muito tempo. Deixar ir e seguir em frente. Alguns de vocês têm dado acesso ilimitado à sua vida para pessoas que não fizeram nada para merecer isso. Vocês têm aberto portas para pessoas que só vêm para tomar, drenar e perturbar sua paz. Vocês têm permitido que pessoas entrem e saiam da sua vida como se fosse uma porta giratória, aparecendo quando precisam de algo, desaparecendo quando não precisam, te tratando como uma opção enquanto você as trata como prioridade. E ainda assim, você continua permitindo. Você continua dando desculpas. Você continua dizendo a si mesma: talvez, dessa vez, seja diferente. Talvez eles não tenham querido me machucar. Talvez eu esteja esperando demais. Mas deixe-me te perguntar algo. Por quanto tempo mais você vai continuar abaixando seus padrões para acomodar pessoas que se recusam a se elevar a eles? Alguns de vocês têm medo de estabelecer limites porque acham que, se começarem a dizer não, as pessoas vão te deixar. Vocês acham que se pararem de estar disponíveis 24 horas por dia, se pararem de se estender demais, se pararem de dar além da sua capacidade, então as pessoas não vão mais querer estar ao seu redor? Mas ouça-me, você não deveria ter que exagerar, provar demais ou sacrificar demais só para ser amada. Amor verdadeiro, respeito verdadeiro, relacionamentos verdadeiros não exigem que você se perca só para mantê-los. E se alguém só fica quando você está se estendendo demais, se alguém só te valoriza quando você está se esgotando, se alguém só te aprecia quando você está agradando, então eles não te amam. Eles amam o que podem tirar de você. Alguns de vocês treinaram as pessoas para acreditar que elas podem fazer o que quiserem e você ainda estará lá. Elas podem te desrespeitar, podem ignorar suas necessidades, podem se aproveitar da sua bondade e você ainda aparecerá. Você ainda atenderá suas ligações. Você ainda estará disponível na conveniência delas. E sabe por quê? Porque você não estabeleceu o padrão de como deveria ser tratada. Você não traçou a linha do que vai e não vai tolerar. Você não deixou claro que não é alguém que pode ser usada, manipulada ou dada como garantida. Mas eu preciso que você entenda algo. Você ensina às pessoas como te tratar pelo que você aceita, pelo que você tolera, pelo que você permite. Alguns de vocês estão muito atrasados para cortar algumas pessoas da sua vida. Não porque você não as ama, não porque você não se importa, mas porque elas deixaram claro, através de suas ações, através de suas palavras, através de sua inconsistência, que não te valorizam. E toda vez que você continua deixando elas entrarem, toda vez que você dá desculpas para elas, toda vez que você ignora os sinais vermelhos, você está enviando uma mensagem de que aceita ser tratada como uma reflexão tardia. Ouvir o discurso "para de ser a garota boazinha" foi como levar um choque de realidade que me fez parar e refletir sobre minha própria vida. No Brasil, onde a gente cresce aprendendo a ser calorosa, acolhedora e a sempre estender a mão, muitas vezes confundimos bondade com permissividade. Eu me vi em tantas palavras desse discurso. Às noites, tentando entender por que me sentia esgotada, por que dava tanto de mim e recebia tão pouco em troca, por que continuava sorrindo mesmo quando meu coração gritava. A mensagem central, que ser gentil não significa ser capacho, ressoou fundo. No nosso país, onde a comunidade e as relações são tão valorizadas, é fácil cair na armadilha de querer agradar a todos, de apagar nossa luz para não ofuscar ninguém. Mas esse discurso me lembrou
que minha bondade é um presente, não uma dívida. Ele me fez enxergar que, ao tolerar desrespeito, eu estava ensinando às pessoas que podiam me tratar como opção, não como prioridade. A grande lição que tirei é a importância de estabelecer limites. No Brasil, falar não pode parecer duro, quase como trair nossa essência acolhedora. Mas aprendi que dizer não é um ato de amor próprio. É proteger minha energia para o que realmente importa. Outro aprendizado foi sobre respeitar meu valor. Quantas vezes me diminuí para caber na expectativa dos outros? Quantas vezes aceitei migalhas por medo de ficar sozinha? Esse discurso me mostrou que pessoas que não reconhecem meu valor não merecem meu tempo. A cultura brasileira celebra a força da mulher, mas também nos pressiona a sermos sempre compreensivas. Agora entendo que ser forte não é só aguentar tudo, é saber quando me afastar do que me drena. Na prática, comecei a aplicar essas lições no dia a dia. Primeiro, estabeleci limites claros. Parei de responder mensagens de pessoas que só me procuram quando precisam. No trabalho, comecei a expressar minhas opiniões sem medo de parecer muito. Em casa, priorizei meu bem-estar, reservando tempo para mim mesma, sem culpa. Também passei a observar quem realmente retribui minha energia. No Brasil, onde a reciprocidade é tão valorizada nas amizades, percebi que investir em quem me valoriza faz toda a diferença. Essas mudanças não foram fáceis. Dizer não ainda me dá um frio na barriga. Mas sinto que estou recuperando meu poder. Ser gentil não significa ser fraca. E ser firme não significa ser fria. Posso ser amorosa e inabalável ao mesmo tempo, como tantas mulheres brasileiras que admiro. Esse discurso me ensinou que minha felicidade não depende da aprovação dos outros, mas da coragem de ser eu mesma. É uma jornada, mas cada passo me aproxima de uma vida onde sou respeitada, valorizada e, acima de tudo, fiel a mim mesma. E aí, o que achou dessa mensagem? Se ela te tocou, deixa aquele like maroto, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Nos comentários, conta pra gente. Qual foi a maior lição que você tirou? Sua história pode inspirar outras mulheres. Bora juntas nessa jornada de se valorizar e brilhar sem medo.